Olá, seguidor Treino em Foco, tudo certo? Série Cinesiologia Vetorial, dando continuidade hoje no nosso programa ou na nossa videoaula 16. Hoje, na videoaula 16, nós vamos analisar uma musculatura bem interessante, a musculatura serrátil anterior. Vamos fazer uma análise dessa musculatura que está aqui em destaque na imagem e nós vamos acrescentar hoje uma informação que nós não havíamos analisado desta forma nas videoaulas anteriores. Então hoje nós vamos ver uma peculiaridade do serrátil anterior quando nós analisamos esse serrátil anterior através da questão vetorial. Então acompanhe a videoaula de hoje, que será bastante interessante. Bem, pessoal, como eu já descrevi na chamada, nós vamos analisar então o serrátil anterior. Eu vou colocar ele agora aqui em destaque, numa imagem agora bem lateralizada, lembrando que essa aqui estava em látero anterior à posição, que não é a ideal para interpretarmos. Aqui nós estamos com uma visão bem lateralizada, consequentemente podemos entender melhor daí a ação vetorial, isso facilita a interpretação da ação vetorial. Tem suas limitações, mas tem suas contribuições também essa análise. E nós vamos começar aqui fazendo o procedimento exato, ou da mesma forma, exatamente da mesma forma que nós estamos fazendo nas videoaulas anteriores. Primeiro, posicionando em tese o eixo longitudinal da peça óssea que se move. Se nós estamos analisando agora aqui o serrátil anterior, logicamente a peça óssea que se move agora nesse momento é a peça óssea escápula, ou o osso escápula. No caso aqui direito, que nós estamos com o boneco anatômico posicionado para o seu lado direito, na foto, isso é a análise que nós vamos fazer, então é do lado direito do boneco. Feito isso, nós temos aqui diferentes ventres musculares do serrátil anterior e eu vou optar em analisar o ventre muscular ou feixe muscular mais inferior do serrátil anterior. Então vocês podem perceber que do ponto de conexão dele com a escápula eu fiz um alinhamento aproximado aqui com a direção das suas fibras, principalmente quando partem as fibras do ponto de conexão com a escápula, do ponto de inserção com a escápula. Então eu verifiquei qual é a direção desse alinhamento das fibras e posicionei todo o vetor resultante aproximadamente nesse ponto aqui. Muito bem, a partir disso a gente dá sequência com a análise que a gente já conhece bem o passo a passo, que é fazer uma decomposição vetorial desse componente resultante que nós temos aí na tela e fazer essa decomposição vetorial com um componente vetorial paralelo ao eixo longitudinal da peça óssea, que eu considerei um eixo longitudinal completamente verticalizado, embora possa em algumas condições não ser, mas para efeito de análise aqui didática, acredito que esteja adequado. Então, nós temos aqui um componente vetorial paralelo e, obviamente, como nós já fizemos em outras videoaulas, nós temos um outro componente vetorial perpendicular. Lembrando que o componente vetorial perpendicular ele deve formar com a escápula um ângulo de 90 graus para ter essa característica de perpendicularidade. Então nós temos aqui o componente vetorial perpendicular e o componente vetorial paralelo. Que movimentos esses componentes vetoriais produzem na escápula a partir desse feixe muscular mais inferior do serrátil anterior? O que nós podemos perceber? Que o feixe mais inferior, que é o que nós estamos analisando, do serrátil anterior, ele possui uma capacidade de depressão escapular, que é essa que nós observamos aqui. Ele deprime a escápula e joga as escápulas para baixo, e ele também tem uma capacidade de abdução escapular, ou seja, ele faz com que as escápulas se aproximem, venham rodando sobre o tórax aqui para frente, com isso abduzindo em sua linha central posterior, ou seja, em relação à coluna vertebral, quando as escápulas fazem esse movimento para frente, elas estarão abduzindo em sua linha central anterior. Muito bem, nenhuma novidade em relação ao que nós já tínhamos feito em videoaulas anteriores. A única novidade é que o músculo hoje aqui é inédito, é o serrátil anterior. Mas nós também podemos analisar, fazer a mesma análise para as fibras mais superiores do serrátil anterior, e é essa que eu apresento agora aqui. Acompanhando a direção e sentido dessas fibras, partindo principalmente do ponto de conexão com a escápula, aproximado, já que ele é mais interno com a escápula, ele não é na borda da escápula como eu apresentei aqui, ele é mais interno, mas na imagem é impossível a gente detectar isso. Nós poderíamos até projetar e prolongar esse vetor um pouco mais para dentro e considerar aqui o ponto de conexão. Mas vamos continuar com esse ponto de conexão que para efeitos didáticos de interpretação não altera em nada.
A partir desse momento a gente decompõe o vetor num componente vetorial paralelo ao eixo longitudinal e um componente vetorial perpendicular ao eixo longitudinal. O que nós podemos perceber agora aqui? Agora vem a novidade para a análise do serrátil anterior. Como o serrátil anterior é um músculo que abre em forma de leque lateralmente sobre a caixa torácica a partir da escápula, ou do osso escápula, ou da peça óssea escápula, o serrátil anterior se abre uma espécie de leque e nós temos a região superior com uma inclinação menor do que a região inferior. Isso causa o quê? Que quando nós analisamos, vamos lá, quando nós analisamos o componente vetorial depressor, vejam bem, nas fibras superiores, e o componente vetorial também depressor, porém para as fibras inferiores do serrátil. Vejam bem, se nós compararmos esses dois componentes que se somam e deprimem a escápula, obviamente, nós podemos perceber que as fibras inferiores, vetorialmente, elas apresentam uma condição melhor de deprimir as escápulas do que, comparativamente, a condição vetorial das fibras superiores do serrátil anterior. As fibras superiores não apresentam uma condição vetorial tão boa quanto as fibras inferiores. Ambas as condições, ou ambas as regiões do serrátil anterior, apresentam ótimas condições de abdução, que são os componentes vetoriais perpendiculares ao eixo longitudinal teórico, que eu posicionei aqui nessa linha pontilhada. Então, ambas as regiões do serrátil anterior, inferior e superior, apresentam ótima condição de abdução escapular. Porém, a condição de depressão escapular ela é muito maior, vetorialmente, essa condição para as fibras inferiores do serrátil anterior. Então, o que nós temos de novidade aqui? Um mesmo músculo em regiões diferentes do mesmo músculo apresentam condições maior ou menor para produzir movimento. No caso aqui, o comparativo entre a região superior e inferior do serrátil, nós podemos perceber que uma região é muito mais propícia para fazer um movimento de depressão do que a outra região. Essas são peculiaridades só possíveis de serem analisadas quando nós aplicamos a cinesiologia à condição vetorial. Somente com a análise de cinesiologia pura é muito difícil nós interpretarmos essa condição, ou entendermos essa condição. Com a aplicação da cinesiologia, ela passa a se tornar mais clara e mais fácil de ser interpretada. Essas são aplicações que o profissional de educação física deve ter claro na sua estratégia de trabalho quando prescrever exercícios físicos. Sobre a série Cinesiologia Vetorial no programa de hoje, que tratou sobre o músculo serrátil, era isso, pessoal. Essa série é uma série que se encaminha, já está próximo do seu final. Nós selecionamos aí alguns grupos musculares para analisar, já estamos bem próximos. Acredito que nós tenhamos mais 1 ou 2 programas ainda a gravar, mais 1 ou 2 músculos a analisar. E aí essa série se encerra. Se vocês estão gostando da série e gostariam que nós analisássemos outros músculos além dos analisados na série, basta vocês se manifestarem pelos nossos canais de mídia, através do site, através dos nossos perfis ou páginas no Facebook ou através do nosso canal do YouTube, que a gente vai ver a possibilidade de dar uma continuidade nessa série aplicando a outros grupos musculares. Mas a princípio a série está se aproximando do seu final, com mais 1 ou 2 programas, mais 1 ou 2 videoaulas, e nós encerramos essa abordagem básica de cinesiologia vetorial, buscando instrumentalizar o nosso seguidor, o seguidor Treino em Foco. Então por isso era isso, pessoal, por hoje era isso. Um grande abraço para vocês, até a próxima videoaula. Sobre a escápula, no próprio desenho anatômico do boneco nós conseguimos identificar, e outra extremidade sobre a coluna vertebral nesse ponto. Terceiro item, origem e inserção do músculo, que é exatamente o quarto item, que é o ponto móvel, que seria a inserção, e o ponto fixo, que seria a sua origem. Então nós temos o ponto fixo, os